Pedro e Ayrton Lucas eram jogadores de seleção. Dois destaques, estavam voando, jogando. Pedro era uma máquina de fazer gol ainda, foi para a Copa do Mundo. Ayrton Lucas, então, um avião ali pela esquerda. O Sampaoli matou o Pedro e matou o Ayrton Lucas. Epa, é grave isso, hein? Não, é uma verdade. A opção pelo Felipe Luiz, um jogo que ele ter falhado sistematicamente, fala, não, ele é melhor na saída de bola, lateral construtor ali, compõe, então. E o Ayrton Lucas é bom do meio pra frente e tal. Pô, mas funcionava. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui pra mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos dar uma olhada aí no programa F90 da ESPN, comentando, analisando e falando sobre o jogo entre Flamengo e Curitiba, da vitória do Flamengo, onde o Flamengo foi mal demais, jogou mal, mas conseguiu a vitória, conseguiu os 3 pontos, conseguiu sair vitorioso ao final da partida. Então vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada aí no que eles estão falando, o que eles estão comentando. Também, galera, sobre o caso Pedro e Ayrton Lucas. Na sua opinião, você acha que o Sampaoli tá minando, tá acabando com o futebol do Pedro e do Ayrton Lucas no Flamengo? Bom, vamos dar uma olhada porque eles vão abordar isso no programa de hoje. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso canal, eu garanto que você vai gostar, beleza? E ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Bom, agora vamos pro vídeo de hoje. E o Sampaoli tá longe de ser gênio, né? Olha, dali corneta, hein? Tá todo mundo no pé do Sampaoli. Então, o pessoal não tá satisfeito com o Sampaoli. E aí, hein, Pedro? Não, eu acho que tem motivo. Você tá satisfeito com o Sampaoli? Tem que estar satisfeito com o nosso programa. Não, mas você tá satisfeito com o trabalho do Sampaoli? Eu não tô satisfeito com o Bubu, porque aqui vai um voto de protesto. Bubu ontem deu no Sampaoli, rasgou ele ao meio. Aí hoje veio com minha procuração, que eu sou advogado. Dormiu, repensou. O Sampaoli deve ter ligado pra ele de madrugada. Ele sentiu que a rapaziada pegou no pé dele. Aquele título de talismã da nação já tá quase vencendo, porque ele vai precisar se pôr. Você sabe o que ele fez? O quê? Final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. Isso. Pergunta o que ele vai fazer. Vai de férias? Tá de férias? Aí é mole, né? Aí é mole. Vai fugir do problema. É tranquilo. É que eu tô muito dividido nessa final, tenho que fugir. Eu quero agora esse sangue nos olhos para falar do Sampaoli. Câmera, é porque você não é o talismã da nação? Sou. O povo tá eu vou falar, revoltado com o Sampaoli. Tá mal, Bubu. O povo tá revoltado com o Sampaoli. Tá? Eu quero te ouvir se você vai ser a voz do povo, como talismã da nação, ou se vai ser a voz do Sampaoli aqui no programa. William, mas peraí, só entender. 5 minutos atrás ele falou que ia dar os 10 motivos pro Botafogo ser campeão. Isso. E agora ele é o talismã da nação. Essas coisas não são excludentes. Eu consigo entender. É aquele cara que seca tudo na aposta e na hora ganha. Eu não vou dar aqui Sampaoli, por nem favor, a visão do Sampaoli, nem a visão do Flamengo. Então acaba o programa. Eu vou dar a visão da Vivi. Eu sou ladrão de comentário. Ah, nossa Vivi, A gloriosa Vivi, maravilhosa. Vivi é de mil. Você sabe que tem beijo pra essa galera sabe que tem comentarista que rouba o comentário do outro. Tem muito isso. Fale mais sobre isso aí, Bubu. Não, tem. Isso é grave, isso é grave. Tem comentarista que rouba o comentário a do informação, a opinião, o comentador, ele fica de olho, pô, deixa eu ver o que esse cara tá falando aqui, eu vou copiar, vou roubar e vou falar que é meu, entendeu? Isso tem muito. E eu vou agora roubar o comentário da Vivi. A Vivi fez um vídeo, um post, ela me mandou e perguntou, você concorda? Eu falei, não só concordo, como eu vou roubar o teu comentário, vou falar sobre ele no F90. Por favor, a Vivi é sempre muito E eu comentei com o Zé ali no camarim. Quando o Sampaoli chegou... Vestido, né? Vestido. Pedro e Ayrton Lucas eram jogadores de seleção. Dois destaques, estavam voando, jogando. Pedro era uma máquina de fazer gol ainda, foi pra Copa do Mundo. Ayrton Lucas, então, um avião ali pela esquerda. O Sampaoli matou o Pedro e matou o Ayrton Lucas. Epa, é grave isso, hein? Não, é uma verdade. A opção pelo Felipe Luiz, um jogo que ele ter falhado sistematicamente, fala, não, ele é melhor na saída de bola, lateral construtor ali, compõe, e o Ayrton Lucas é bom do meio pra frente e tal. Pô, mas funcionava. Nos grandes momentos, ou alguns dos grandes jogos, especialmente com o Vitor Pereira lá, o Ayrton Lucas que resolvia pro Flamengo, era um lateral esquerdo, tanto que chegou na seleção brasileira. Sim. E aí o Sampaoli herda 2 jogadores de seleção, e o que aconteceu agora? O Pedro e o Ayrton Lucas já nem seleção são mais, né? Então, mas... Então, você tá querendo dizer que o São Paulo tinha que aproveitar mais o Pedro? Exatamente, ele
Não, mais minutos, olha. Não, mas mais minutos. Hoje eu vi um como? quadro no Sport Center ou no 360? F360, o mesmo que quadro tinha que eu vi, a minutagem do Pedro. Poxa, legal. um cara como ele jogar tão pouco e o Flamengo... Desculpa, só um minuto. Marcelo, se puder recuperar esse quadro, é bom. Esse quadro é legal para falar até do Pedro, aqui no assunto Flamengo. Então, tava no 360 de hoje, vai, não. Então, o São Paulo, pra mim, ele não tá fazendo um trabalho tão legal, é verdade, no Flamengo, mas sobretudo com alguns jogadores, ele está prejudicando. Ele está piorando. O São Paulo está prejudicando ou o desempenho do Pedro o prejudica? Não, eu acho que o São Paulo... dele em Esse treinos é o ponto que eu quero chegar. O Jorge Jesus, o maior técnico da história do Flamengo, na minha opinião, já voltei nisso, ele potencializou muitos jogadores do Flamengo. Jogadores que eram bons, ele transformou em jogadores melhores. Um técnico, ele funciona muito bem quando ele evolui melhor os seus jogadores. No caso do São Paulo, eu citei 2 caras que estavam na seleção e que ele piorou. Ele contribuiu para a queda de rendimento de 2 jogadores dos mais importantes do Flamengo. Aí você pode falar, mas ele melhorou o Pulgar, ele gosta do Pulgar, o Pulgar com ele joga melhor, tal, não sei o quê. Mas se você pega e tira a força, o poder, a capacidade, a qualidade de alguns dos seus principais jogadores, não está sendo um bom trabalho. Então ele está dando um tiro no pé, entendeu? Enfraquecendo o grupo do Flamengo, ou escanteando... brecando, boicotando, entendeu? Anulando algumas das potencialidades rubro-negras. Então, essa é a observação que eu faço. Então, eu continuo sendo advogado de São Paulo, né? Sou muito bem pago para isso. Mas eu preciso reconhecer quando o meu cliente comete algum tipo de infração, uma irregularidade. Vou te dar uns números para corroborar o porquê eu entendo que o São Paulo hoje abre mão do Pedro e improvisa o Bruno Henrique como centroavante. Vamos lá, eu gostei disso, Zé. O Henrique tá voando, hein? São 27 jogos na época, né? 27, antes da confusão. Sim. Antes da confusão, tá. 27 jogos desde a chegada do São Paulo. Pedro esteve em campo em 20. Foi titular em 14. Em 4 não jogou devido à lesão. E 3 esteve no banco. Pô, então teve em oportunidade. Jogos, Teve oportunidade. Agora, chega um determinado momento que é o seguinte, o dia a dia, no campo, no treino, te dá... Opa, peraí, vem cá. Aconteceu toda essa confusão, o time inteiro reagiu, só o Pedro que não. Né? A impressão que dá é essa, só o Pedro que não. Porque nas 2 vezes que o Pedro jogou, contra o Cuiabá ele jogou bem? Não. Não, teve oportunidade. Alguém jogou bem? Ontem também. Mas se eu sou o cara que tem um problema, que acontece aquele problema, eu entro no campo e arrebento com o jogo para mostrar para o São Paulo, tá vendo como eu estou correto? Se a bola não chega, ele centroavante lá, fica sozinho. Se a bola não chega, meu filho, vem cá, vai lá então, e mas quebra, aí tem uma coisa, só apontar aqui uma coisa. Porrada com os caras, faz então, essa bola chegar aqui, se a bola não tá chegando, eu quero fazer gol, depende de vocês. Porque tem uma coisa, o Pedro não tem isso oportunidade. Então quando o Pedro tem oportunidade, a bola não chega. Mas o Pedro teve oportunidade, mas não sei o que, não sei o que. Toda hora muleta, o cara tem que assumir a responsabilidade. É que nem ontem. O Gabigol é um cara que... O Pedro, defende o Pedro aí, teu xará, ele entrou faltando 10 minutos. Ontem, 10? Era 36 minutos, alguma coisa assim. Teve 10 minutos mais os acréscimos. É difícil? Eu entendo que é difícil, eu sei que é difícil. Eu já passei, já fui jogador, eu sei o que é difícil, porque muitas vezes você nem consegue entrar no campo, nem entrar no jogo. A minutagem, assim, Zé, para ajudar. Sim. Ontem 8 minutos, contra o Grêmio 13 minutos, contra o São Paulo 27 minutos, o Olímpia não, e o Cuiabá 90 minutos, aí é pós-treta, né? É o time reserva, né? Sim. Depois do Atlético ali. Reserva não, sei lá. Não, mas assim, William, aí eu faço o seguinte questionamento, né? O Paulo Souza, quando chegou no Flamengo, o que ele falou pro Pedro? Precisava ter mais profundidade, se movimentar mais. Precisava se movimentar mais, precisava fazer mais uma série de outras coisas e tal. O que foi necessário pro Pedro ser titular do Flamengo? Na fase do... O Bruno Henrique se machucar. O Bruno Henrique se machucou, aí o que... Mas ainda vou além. O Gabigol abriu mão da sua posição, para que o Pedro chegasse e deu muito certo. E deu muito certo. Ponto, beleza. O Corinthians também já foi campeão assim, o Edenilson era titular da lateral direita, se machucou e o Alexandre entrou e levantou a taça da Libertadores do Mundial. Sim. Então, o futebol faz parte, isso acontece. Agora, o que eu quero dizer é, se você tem a oportunidade que seja 1 minuto, 2, 3, 4, 5, ou 10, ou 15, ou 20, ou 90, você tem que mostrar para o treinador e mostrar para a torcida toda que você está afim de jogo. Eu sou um cara que eu preciso que a bola chegue até a mim. Beleza, não está chegando. Vai buscar. Não. Eu vou dar um exemplo assim, que na época eu gostava, eu era moleque, né? Eu tinha 14 anos, mas o Neto, quando jogava, teve uma época que o Neto jogava de centroavante. A bola não chegava.
Ele ia lá dentro, o Wilson Mano, o Márcio, faz a... Né? Chegar, para eu poder jogar e tal. Eu acho que falta isso pro Pedro. Falta o entendimento do momento para o Pedro. São 10 minutos, eu vou arrebentar com o jogo. Eu dou voadora, eu corro, eu luto, eu grito, eu marco pressão. Ontem ele entrou no jogo, primeira bola ele perdeu. E não foi que ele perdeu a bola... Não, ele foi dar um toquezinho assim de lateral e ele perdeu a bola. Sim. Né? Então, assim, você precisa entender que hoje, no futebol, as respostas precisam ser dadas de forma imediata em determinados casos. O Pedro perdeu a posição porque, provavelmente, no dia a dia, ele ficou esperando o Sampaoli conversar com ele. Ah, ele não vai conversar comigo? Não vai conversar comigo? Não vai conversar comigo, não conversa. Eu vou arrebentar no treino. Se eu tô ali, eu tô junto com... Tô ali no Gerson, vamos lá, tal, eu vou também... Porque isso motiva, já falei, isso motiva o ambiente. Às vezes você tem que fazer isso para motivar o ambiente e mostrar para todos que eu estou a fim de jogo, eu quero jogar. Mas o Pedro, infelizmente, não passa essa... Ah, mas o perfil do Pedro é assim. Então está na hora de mudar. Você tem que se adaptar aos momentos da vida. Todo dia você é o mesmo? Não. Eu não sou. O Pedro é. Não, ninguém aqui é igual. Não. Hoje, quando nós voltarmos para casa, nós seremos diferentes. A gente dorme, acorda, já diferente. Vai mudando toda hora. Né, eu tenho 46 e tantos dias, e amanhã eu já tenho 46 e mais alguns dias. Então, se você não mudar aquilo que não está dando certo, você vai ficar parado no tempo. E é o que o Pedro acho que está falando. Está esperando a bola chegar para ele resolver? Não dá. Não dá. Ele vai ter problemas. Aí eu estou falando para o Pedro. Veja só, eu não lembro quem era o treinador do Flamengo. Caramba, já foram tantos, né? Ceni, Renato e tal, Domi. Mas teve uma época que Pedro e Gabigol já não jogavam juntos e tal, etc. Mas toda vez que o Pedro entrava, davam 5 minutos pro Pedro, o Pedro ia lá, metia um gol. Davam 10 minutos pro Pedro, ele entrava lá, metia gol. Ah, esse jogo só jogou 8 minutos, mas metia gol. Eu não sei se era um nível de confiança, se ele tava nessa pegada aí que você fala, Zé. A bola chegava, né? A bola também chegava, mas enfim. Mas quando chegava, ele guardava. Em alguns momentos tem chegado e ele não tá se entendendo com a bola. Então, assim, também teve esse momento que, mas tem pouca minutagem. Mas em outro momento, não tão distante, o Pedro resolvia com pouca minutagem. E uma pergunta. O Pedro, precisa de chance, tudo bem, eu entendo. Mas, cara, vai tirar quem? Porque o Flamengo já não está abarrotado de competições. O Flamengo tem 2 jogos para fazer pela Copa do Brasil e o resto é Campeonato Brasileiro. É isso, não está abarrotado. Elenco, porque tem outros campeonatos e tal, etc. Tudo bem, pode organizar melhor, o Pedro pode jogar mais aqui, mas agora não tem muito. Você vai tirar o Gabigol? Você vai tirar o Bruno Henrique? O Bruno Henrique hoje é o melhor jogador do Flamengo. Para mim, tá? Nesse momento, o Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. Ontem, para mim, foi o melhor em campo. O melhor em campo. Você vai tirar quem para pôr o Pedro? A não ser que seja uma lesão, cartão, alguma coisa. Você trocaria, você faria isso para colocar o Pedro? Para justificar o quê também? Porque depois... Se falava do Pedro e tal, etc., mas depois da celeuma, mas teve uma gritaria maior ainda, porque isso é pessoal, não sei o quê. Eu não sei se é pessoal, mas também não vejo eu acho que o São Paulo não vai ser alarde, pra completar também não vejo um alarde do Pedro não jogar. Só para completar o que eu acho, que assim, eu acho que a vida é uma constante evolução. Nós estamos falando aqui... Eu já falei, para mim dá para jogar junto. E serve pro Pedro. Pedro, Gabigol e Bruno Henrique dá para jogar junto. A bola não chega. Então você é um centroavante de time pronto. Se o teu time não estiver pronto, você não faz gol. Você tem que ter um time certinho para você montar. É como eu falei, a vida nem sempre é da forma como nós desejamos. O jogo de futebol nem sempre ele se aplica da maneira que você deseja. Vou dar outro exemplo aqui, não sei se as pessoas vão lembrar. O Luizão. O Luizão tinha a técnica que tinha o Pedro? Não. Mas o Luizão jogava pelo lado, o Luizão jogava dentro da área, o Luizão escorava zagueiro. Tudo aquilo que o jogo pedia para o Luizão naquele momento, ele fazia. O que eu estou dizendo aqui é para o Pedro, porque eu me coloco na situação dele. É como se fosse sabe, não é nem conselho, não é isso, mas é pelo fato de ser muito bom jogador, ninguém está desmerecendo jogador, às vezes a gente fala, parece que a gente está conversando com ele, a impressão que dá aí é o que eu sinto, entendeu? Porque eu acho que o Pedro tem muito potencial. Só que ele não pode ficar só esperando a bola chegar no pé dele. Porque senão ele não vai jogar. Senão daqui a pouco ele vai ser igual aquele estigma que ficou o Fred na Copa do Mundo. É o Cone, porque fica parado ali, a bola não chega. E é o que acontece quando um centroavante fica parado esperando a bola chegar e o time não consegue jogar.
Se o Flamengo tivesse perfeito, igual o Flamengo que a gente imagina, pela qualidade que tem, o Pedro podia ficar lá igual o ano passado. Sim. Ia fazer gol, batendo de orelha, ia fazer o gol. O nosso Pedro quer falar, né? Eu acho que o debate sobre a não utilização do Pedro, ele não passa apenas pelo episódio lá do preparador físico agredindo. Antes dali, o Pedro já tinha pouco tempo, o Pedro já tinha um momento ruim tecnicamente, e o Pedro já tinha... o Sampaoli não gosta do Pedro, porque parece que é uma coisa, o Sampaoli chegou lá no Flamengo, olhou pro Pedro e falou, não gostei desse rapaz aí, não. O Pedro era quem menos se apresentava com devido esforço no treino, o GPS apontava o Pedro como um cara que corria abaixo dos outros, o tipo de jogo do Sampaoli já não lhe favorece, e o Pedro é um cara que depende de uma bola chegando. O time do Flamengo hoje tem problema de mecanismo ofensivo. Então a bola não chega como chegou em outros momentos o Pedro. O Pedro brilha no segundo semestre do ano passado com um time muito bem encaixado. O Gabigol abre, o Gabigol passa a servir muito mais, a bola chega no Pedro, o Flamengo busca o Pedro e ele tecnicamente muito bem coloca a bola para dentro. Rei da América, Flamengo campeão. Mundial, ele foi até o melhor jogador do Flamengo. Hoje o Flamengo tem problema de mecanismo ofensivo, o Pedro tem problema de entendimento de como ele vai lidar com a fase de ser uma opção no banco, não ser um titular, e você tem um treinador que olha para ele e não vê a entrega que ele desejaria em treinamento. Então ele vai ficar para trás nessa fila. E aí você olha o debate, quem sai para entrar o Pedro, eu acho que ele só existe quando o Pedro vive um bom momento. Entra caixa. Gabriel, aí você entra o debate. Hoje, por que você tem que tirar alguém para colocar um cara que está muito abaixo tecnicamente? Para mim, não tem debate. O Gabriel, para mim, não vive o melhor de momentos, mas ainda assim, ele é um cara de construir espaço. Ele sai para arrastar o marcador, o Bruno entra. Ele sai para arrastar o marcador, às vezes a Arrascaeta pisa. Ele sai para arrastar o marcador, o lateral passa. É outro jogo. O jogo do Pedro é um jogo de fixar. Trazer um pouco mais a linha de defesa, deixar um pouco mais livre aquele setor do meio, espaçar ali, quem sabe, a defesa com a linha de volante ali. O Zé conhece muito bem esse setor do campo. É um outro tipo de jogo. Ele não está bem e esse não é o jogo do Sampaoli. Então, o debate é o Pedro tem que entrar. Tudo bem, a minutagem é baixa porque não encaixa, a fase não é boa e o treinador não é fã do seu trabalho. Então não é que o Pedro não está jogando Eu acho que ontem poderia ter entrado um pouco antes. Poderia. Mas eu entendo também que o treinador tem uma rejeição. E não é só pelo soco. Eu acho que o soco piora todo o ambiente. Está muito claro que a comissão técnica do Sampaoli não fala a mesma língua do Pedro. Está muito claro. Só que antes disso já tinha um jogador que na visão da comissão, e na visão não é da comissão do Sampaoli, é preparação física, é fisiologia, é análise de desempenho. Já observava um Pedro que entregava pouco no treino. E aí é informação, não é achismo. O Pedro entregava pouco no treino e foi sendo preterido. Como o Pedro está lidando com isso, para mim é um debate. É um debate maior, que aí tem que ter alguém supervisionando, quando a gente bate na tecla que o departamento de futebol é um pouco acéfalo, tem que ter alguém supervisionando para virar e falar, tem um ativo aqui de uma multa de 600 milhões. Ele não está se encaixando. Esse treinador vai continuar ou daqui a pouco ele sai? Aí você está sempre nesse impasse. Você não pode negociar o Pedro porque você não sabe se o São Paulo chega na final da Copa do Brasil. Aí vem outro treinador que prefere outro tipo de desenho. Aí tem uma lesão. Porque o Pedro brilha muito também ano passado porque não tem o Bruno. Então você aproxima o Pedro do Gabi e joga naquele losango. Então são muitas coisas que ajudam a explicar. O Pedro está fora do time. Tem que ter mais minutos. O Pedro tem que jogar mais. Caramba, olha que absurdo. O rapaz tirou o Pedro. O rei da América. Não estava jogando muita bola. Aí a minutagem diminui. A confiança é abalada. O ambiente não é o melhor possível. O Pedro tomou um soco na cara de um superior. O Pedro deixou de treinar porque disse que não estava à vontade. Aí fica aquele disse-me-disse. Tem médico? Não tem médico. Não estava à vontade. Faltou o treino. Tomou multa. Foi suspenso. Volta contra o Cuiabá. Já está uma pressão. O Pedro, antes do episódio do soco, já estava naquela ansiedade. Você lembra o jogo de ida, Flamengo e Grêmio? Ele entra no final e não passa a bola, e quer fazer o gol, e quer construir a jogada sozinho. Então já é um Pedro que vem sofrendo. Para mim, então tem muita coisa que explica o Pedro estar fora, e eu entendo o Pedro estar fora. Se tem uma decisão, se não mudar o cenário, se fosse domingo agora, final, próximo domingo, Flamengo e São Paulo, por que você ia tirar o Gabriel? Não. O Gabriel não vive seu melhor momento, mas tem um caráter decisivo, pega a pênalti ontem embaixo, mas você vai tirar o Gabriel para colocar um cara que te entrega menos ainda? Claro. Então, assim, eu compreendo, o Pedro não tá jogando e acho... Mas é complicado. Te entrega menos ainda porque não tá tendo tempo de jogo. Fora toda a situação de soco na cara e tudo que envolve, você vai tirar o Gabriel que não vive uma boa fase pra um cara que tá em pior fase ainda. A questão é que o Gabriel tá em pior tá em má fase, só que ele joga quase que 90 minutos. Ele joga quase que o jogo inteiro. Pra botar um cara que tá em pior fase. Mas o Pedro quase não joga, pô. Aí os caras, só porque o Pedro, antigamente, ele entrava,
tinha 10 minutos, fazia gol. Tinha 7 minutos em campo, fazia gol. Aí eles querem que o Pedro volte a ser assim. Entre 7 minutos, faça gol. Entre pra jogar 10 minutos, faça gol. O cara frio pra caraca. Quer que na primeira bola que vá pra ele já domine, drible 3, 4 e dê um passe de cara pro gol. O cara frio, com sangue frio. Todo mundo na ativa, correndo pra caraca. E ele frio. Pô, aí também querem muito. Ah, vai tirar o Gabriel, não sei o que, vai botar o Pedro. Tá, cara, mas pô... O Gabriel não vive uma boa fase. Vai tirar o Gabriel pra botar o Pedro, que também não tá em uma boa fase. Mas o Pedro nem mal tá jogando. Pedro mal tá jogando, tem que ter mais minuto. Se o Pedro tivesse jogando pelo menos uma minutagem maior, aí você conseguia até avaliar. Isso tá longe de ser o principal ponto de debate do trabalho de Sampaoli, que é limitado até aqui. Você tem que debater com a opção do corredor pela esquerda, que o Felipe por ali não funciona. Você tem que debater com a sua proteção do sistema defensivo, que tá arrebentando tudo lá atrás, porque o Léo já não tá dando conta. O Léo vai muito bem no meio de semana, mas Concordo. o Léo já não dá conta. Por que tá estourando tanto? Você tem que debater se o Gerson tá na linha de volante para ser segundo homem de marcação ou de construção. Você tem que debater quem é que vai... Se tá com o Lozão, será que não dá para colocar o Ayrton agora, com esse Lozão? Tem muito mais coisa a debater para mim do que o Pedro, exatamente. O time do Flamengo não vem apresentando um bom desempenho. Flamengo... Não, pra mim também pode debater o Pedro, sim. Cara, eu já falei isso várias vezes. O próprio Mr. Dorival já disse isso. Mesmo Pedro e Gabigol jogam juntos, ele deixou isso claro. E ele falou, mesmo quando o Bruno Henrique voltar... Dá pra jogar Pedro, Bruno Henrique e Gabigol. Principalmente o Gabigol voltando um pouquinho mais pra armar e você tendo ali, ó, o Bruno Henrique saindo da ponta e vindo pro meio e o Pedro lá na frente também. Dá pra jogar junto. Um jogo... Não, eu não tô falando pra ser assim todos os jogos. Claro que não. Todos os jogos não. Porque você vai estar abrindo a mão de um meio-campista. Vai estar abrindo mão de um Everton Ribeiro, de um Vitor Hugo... Talvez de um Luiz Araújo, vai estar abrindo mão de um meio-campista ou de um extremo. Mas agora, dá pra jogar, pô. Um jogo aqui, outro ali, claro que dá. O que o Flamengo cede... Oscila muito, né? O que o Flamengo cede de possibilidade pro Curitiba ontem é uma grandeza. A gente debatia ontem também, né, Bubu? O que o Flamengo cai psicologicamente como toma um empate de 2-2. 2-2, Flamengo, 40 e tantos minutos pela frente ainda, início do segundo tempo. Como é que você sente tanto esse baque? O Felipe Luiz já falou sobre isso. Acho que tem muita coisa aí pra entender do problema do time do Flamengo hoje, antes do Pedro. Bom, rapaziada, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Rapaziada, como vocês perceberam, né, eu não concordei ali com muita coisa que foi dita em relação ao Pedro. Não concordei mesmo, porque na minha opinião, Guilherme falando, eu acho extremamente injusto você comparar um cara. Você... Não, ainda mais falar que não tem nem debate. Pra mim tem sim, tem muito debate. Eu acho extremamente injusto você dizer que porque o Gabriel tá em má fase, mas não dá pra comparar com o Pedro, que também tá numa fase pior. Pra mim isso é extremamente injusto, porque você tá comparando um cara que joga praticamente o jogo todo contra um cara que se joga 15 minutos, 20. É muito. Então assim, de verdade, pra mim não tem comparação. Na minha opinião, você tinha que fazer ali um revezamento. Cara, o elenco do Flamengo é gigantesco, dá pra fazer, tem um leque de opções, você pode fazer tanta coisa. Pra mim você pode colocar Pedro e Gabigol juntos uma partida, e na outra partida você coloca só o Gabigol, na outra partida você coloca só o Pedro. Você tem que equilibrar essa minutagem. Para aí sim você poder ter lá a estatística, fazer a sua análise e aí falar, não, ó, Pedro e Gabigol, a minutagem do Gabigol tá aqui, a do Pedro tá aqui, é só um pouquinho menor, mas é quase a mesma coisa. Pô, dá pra comparar. Agora, você querer comparar um Gabigol que não vive a sua melhor fase, não vive, tá em má fase, aí você comparar o Gabigol e dizer que não tem nem debate pra tirar o Gabigol e colocar o Pedro, sendo que o Pedro só tem 8 minutos, 10 minutos em campo, é extremamente injusto. Eu quero saber a sua opinião. Você acha isso justo? O que o Gabigol tá fazendo em campo que, olha, Gabigol acima da média, não tem como tirar o Gabigol de campo, não tem como, tá acima da média, não pode tirar o Gabigol. O que ele tá fazendo demais? Tá fazendo nada demais, nada. Então assim,
Repito, eu acho extremamente injusta essa análise, principalmente você dizer que não tem nem debate e dizer que o Pedro tá reclamando à toa, dizer que o Pedro tem que se analisar. Beleza, eu concordo, eu acho que o Pedro, ele de fato tem que analisar o futebol dele e falar, cara, eu sou um grande jogador, mas eu posso amplificar mais ainda o meu futebol. Pô, eu preciso me movimentar um pouco mais, sair um pouco mais da área. Pô, se tem alguma coisa pra eu melhorar, vou melhorar pra eu me tornar um atacante mais completo. Ok, o Pedro fazer essa análise, concordo, de fato, vai ser até melhor pra ele. Agora, você dizer que não tem nem debate, você tirar o Gabigol pra colocar o Pedro em campo, um jogo de futebol tem 90 minutos, Gabigol joga 75, 80. Aí comparar com o Pedro, que só joga 10, 8, 12, 15, e você achar que não tem nem debate, pra mim é extremamente injusto, não concordo. Bom, rapaziada, mas enfim, essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Vamos trocar uma ideia, beleza? Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, pra ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso canal, eu garanto que você vai gostar, beleza? E ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Bom, no mais é isso, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!